Fazemos agora uma ligeira interrupção da música no nosso programa para conversarmos sobre um assunto para lá de gostoso. Eu pelo menos gosto. Você deve gostar também. Conversar sobre cerveja. Não é à toa que a gente produziu essa barriga aqui esse tempo todo. Vou conversar aqui com o Marcos e com o Rafael. Parece nome de dupla caipira, né? Aquela dupla de música sertaneja, mas não. Eles são irmãos, mas que trabalham, o trabalho deles é a cerveja. O Rafael, Isso. Acertei agora? O Rafael é cervejeiro, o Marcos cuida da parte... Vamos conversar, daqui a pouco eu é que estou falando sobre o negócio, vamos conversar. Começa a história, a cerveja é Caatinga Rocks. Falei certo também? Falou perfeito. Nome gringo também comigo é complicado. Mas como é que começou, Rafael, essa história, né, esse sonho? Como é que vocês começaram a fazer cerveja? Joia. Então, Paulo, primeiro, boa tarde, é um prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite aqui. Aqui é o cara a todos os horários, né? O programa repete sua vez. É um prazer para a gente estar aqui no teu programa. Eu, juntamente com meu irmão, a gente fundou a cervejaria Caatinga Rocks, que é a cervejaria artesanal que está aí no mercado. A gente tem cerca de 6 meses no mercado. É uma marca nova no mercado, com uma proposta bastante peculiar, com bastante identidade. E apesar desse pouco tempo, a gente já conseguiu aí uma penetração bastante razoável no mercado. Só para falar um pouquinho sobre as cervejas, aliás, antes de falar sobre as cervejas, acho que é bom falar, como você falou, da nossa história, né? Da história de vocês. Vocês faziam alguma coisa antes disso, Isso, né? Então, a gente sempre foi apaixonado por cerveja artesanal. A gente, desde 2012, não é isso? Isso. Desde 2012 a gente fabrica cerveja artesanal de forma caseira como hobby. A gente é um estudioso, né, desse hobby. Um hobby novo, de certa forma, no país. Quando eu falo novo, eu falo aí algo em torno de pouco mais de 10 anos. E novo ainda mais no estado. Esse hobby aqui no estado deve ter algo em torno de uns 4 anos. Então a gente começou a fazer cerveja em casa de forma despretensiosa, junto com alguns outros amigos. Isso acabou culminando na fundação da Associação de Cervejeiros Caseiros aqui do estado, que chama Serva Alagoana. Isso ali em meados de 2013. E desde então a gente vem cada vez mais pesquisando e testando, sobretudo, novas receitas, novos métodos e novos estilos de cerveja. Daí que em 2015 meu irmão teve a ideia de transformar isso num negócio, algo que a princípio não me conquistou muito. Eu via mais aquilo de fato como um hobby, mas aí ele acabou despertando para esse nicho de mercado. E aí, a partir do momento que a gente decidiu levar isso adiante, a gente partiu para desenvolver um projeto. Profissionalizar mais. Para se profissionalizar. Então, ele foi estudar a parte de mercado e posicionamento de marca, e eu fui me dedicar mais à parte de cerveja propriamente dita, de desenvolvimento de receitas e estilos. E aí fui para fora do estado, fui fazer curso, fui trabalhar fora para me aperfeiçoar nisso. Hoje, a cerveja, como a gente entende, assim, a minha geração, ela nunca ouvia falar dessa quantidade de cervejas que a gente tem acesso hoje, né? A gente lidava com 1, 2 marcas de cerveja, geralmente era Antártica e Brahma, como diz a história, em todo o país, né? E a gente não... Essa história da cerveja, como você falou, é muito recente, essa Sim. coisa da apreciação Sim. da cerveja, da degustação da cerveja. A cerveja era aquela coisa para você tomar na praia e tal, no sol, mas mais estupidamente gelado, gelado, quando né? pensava em degustar, a gente sempre pensava em vinho, né? Vamos degustar um vinho e tal. A cerveja hoje ocupa cada vez mais esse espaço da degustação, de você apreciar os sabores da cerveja. Sim, sem dúvida. Quais são as diferenças de cerveja? Na verdade, o leque ele é bastante amplo, assim, é quase que difícil da gente precisar a quantidade de estilos que existem em cerveja, porque a partir dos 4 ingredientes básicos para produzir uma cerveja, que é água, malte,
lúpulo e a levedura, que é o fermento, a partir desses 4 ingredientes, junto com adições de frutas e de madeiras e técnicas de fermentação, você pode ter um leque absurdo, gigantesco. Então é um mundo tão rico ou até mesmo mais rico que o vinho. Você pode ter cervejas mais claras, até mais escuras, mais turvas, até mais transparentes, translúcidas. Você pode ter uma cerveja sem álcool, até uma cerveja de 14% de álcool, por exemplo. Você pode ter uma cerveja mais amarga, pode ter uma cerveja mais adocicada. O leque ele é muito, muito, muito grande. E cervejas parecem até com champanhe, né? Que elas Sim. são feitas sob pressão, né? Sim, são cervejas que são refermentadas dentro da garrafa. Algumas é utilizado, de fato, o método de Champenois para a fabricação de cerveja. Então, assim, é um leque muito grande e esse mundo, ele, até década de 90, por exemplo, ele não existia, não chegava para a gente. Depois a gente enquanto brasileiro, conseguiu ter acesso aos produtos artesanais importados. Então começou a chegar no país cervejas artesanais, cervejas especiais importadas. E aí o mercado começou a despertar para isso, não só o mercado, como o próprio público consumidor. E aí gradativamente foi se introduzindo a cultura de você ter uma cerveja em que você aprecie de fato aromas e sabores, e não apenas aquela cerveja para você tomar estupidamente gelada e não sentir sabor nenhum. Marcos, você que é o cara que cuida de fazer todo esse sonho, como diz a história do cervejeiro ali com as suas... Você procura botar isso no mercado. O brasileiro é muito... O brasileiro não, acho que todo mercado, ele às vezes é meio... Quando está acostumado com uma coisa, né? A gente tem um sabor de cerveja que está na boca da gente. Sim. Essa memória desse sabor, ela está há muito tempo. Né? Ela está... Desde criança a gente tem esse sabor. Como é você conquistar o mercado para você colocar uma outra cerveja? Que argumentos, que proposições você traz para o mercado para o cara passar... Claro que não é todo o público, não é aquele que senta para tomar cerveja com sardinha que vai consumir essa cerveja, mas para conquistar esse mercado, o que tem sido feito no Brasil, o que é que vocês estão fazendo aqui também? Então, esse é um mercado que ele vem mudando gradativamente de alguns anos para cá, com essa introdução de novas cervejas, novas cervejarias, e o consumidor, a partir do momento que começa a provar uma cerveja dessa diferente, ele vê que não é a mesma coisa, opa, aqui realmente é diferente. Então, dificilmente ele vai voltar a tomar o que ele tomava. Então, e pra gente... É como vinho, né? Exatamente. Você começa a beber vinho, você começa pelos de... Doce. Os doces, aí depois você começa... Vou falar do preço, agora você começa pelos de R$15, daqui a pouco você está nos de 50, 60, 80, daqui a pouco 120, o paladar vai... vai ficando mais apurado. Inclusive, muito se fala que a cerveja é o novo vinho. Né? E a gente, respondendo a sua pergunta, qual é a nossa ideia? É trazer um pouco do regionalismo para a nossa cerveja. Então, a gente não queria ser só mais uma cerveja no mercado. Para não ficar com cara de cerveja gringa ou cerveja... E aí a gente teve essa ideia de juntar o regional com o que vem de fora. Porque, assim, na verdade a gente usa muito malte e lúpulo, tudo importado. Mas a gente queria essa coisa regional. Não só no nome da cervejaria, não só nos rótulos e nos personagens, nos nomes das cervejas, mas também sempre que cabe a gente fazer uma adição de algum ingrediente regional. Como a gente tem no caso aqui coco em uma cerveja, laranja na outra, entendeu? Em alguns estilos a gente consegue fazer essa brincadeira, em outros mais clássicos a gente mantém o estilo clássico, vamos dizer assim. Isso, então vamos apresentar aqui a linha, né, que vocês estão trabalhando, né? Primeira que chegou, qual foi? Então, aqui é o nosso quarteto, né? É o nosso mix que está de forma definitiva no nosso portfólio, vamos dizer assim. A gente começa com uma cerveja mais leve, chamada Pura Vida Surf Ale. É uma cerveja inspirada no verão, inspirada na questão tropical. É uma cerveja... O frescor, né? Essa coisa que traz a cerveja. Talvez seja mais popular, inclusive. Isso, seria mais próxima. A adesão popular fosse maior numa dessa. Isso, né? É uma cerveja que tem 4,5% de álcool e um amargor bem leve.
que é de 20 IBU. Quase não tem amargor. É mas um amargor muito baixo. Então, assim, é a nossa linha de entrada no que diz respeito às cervejas mais leves. É uma cerveja que a gente fez uma adição de casca de laranja orgânica do Vale do Mundaú para agregar essa regionalidade. E aí, na sequência... O que é que confere esse amargor à cerveja? O amargor, ele é proveniente... Que às vezes é mais, às vezes é menos. O amargor ele é proveniente do lúpulo. Né? O lúpulo é uma planta trepadeira que é responsável por conferir, dentre outros aspectos, o amargor na cerveja. Ele também confere um pouco de aroma, um pouco de sabor, às vezes até muito de aroma e muito de sabor, mas a característica mais famosa dele, vamos dizer assim, é atribuir amargor à cerveja. Essa daí leva uma carga muito baixa de lúpulo, consequentemente é uma cerveja menos amarga e uma cerveja mais leve. E aí a laranja orgânica aí do Vale do Mundaú veio para dar esse toque cítrico e especial a ela. Aí na sequência a gente tem a nossa Serelep, nossa English Serelep brasileira, que é um trocadilho que a gente fez com o estilo inglês, bem classudo, que chama ESB, chama Extra Special Bitter. É uma cerveja bem comum lá na Inglaterra e é um estilo de cerveja que a gente particularmente gosta muito. É um estilo clássico e por ser um estilo clássico, a gente aqui teve a preocupação de procurar reproduzir ele da forma clássica. Nessa cerveja, ela não leva absolutamente nenhum tipo de ingrediente diferente, além dos ingredientes tradicionais. É uma cerveja que já tem uma coloração mais avermelhada, é uma cerveja que vai ter um aspecto de notas de caramelo, de balatoff, proveniente da adição de maltes mais caramelizados, mas ao mesmo tempo ela não fica uma cerveja doce, porque ela tem uma carga de lúpulo também inglês. Que dá o contraponto, Que né? dá o contraponto. A grande característica dela é por ser uma cerveja balanceada, em que se busca um equilíbrio entre dulçor e amargor. Ela tem 5,5% de álcool, ainda é uma porcentagem, uma graduação alcoólica baixa ou comum, aquilo que a gente está acostumado, e tem 35 de IBU, que é a escala que mede o amargor, que ela vai basicamente de 0 a 100. Então aqui você percebe que na escala de 0 a 100 a gente tem uma unidade de 20, aqui a gente já sobe um pouco para 35. Essa é a nossa dupla mais leve, vamos dizer assim, tanto na linha de comunicação quanto no conteúdo propriamente dito. São cervejas mais leves. Então, vamos dizer assim, aconselha-se começar por essas. Isso. Né? Se ela, na verdade... Uma cerveja artesanal, se for tomar uma stout, por exemplo, uma zumbi, Aí já vai dá assustar. Essa, na verdade, seria a ordem de consumo delas, das 4. Primeiro essa, depois essa, depois essa, depois essa. Essa aqui é uma... Isso. Aí, terminando essa dupla mais leve, a gente entra na nossa linha, na nossa dupla mais extrema. E aí a gente procurou não só um produto mais forte, mas uma linha de comunicação que passasse para o consumidor essa força. E dentro desse conceito e posicionamento da nossa marca, que é trazer a nossa regionalidade, a gente procurou aqui a figura do cangaço e aqui a figura do zumbi. Então aqui essa cerveja é uma cerveja bastante alcoólica e bastante amarga. O estilo dela chama Double IPA. A IPA é uma cerveja bastante comum já no mercado de cerveja artesanal. E aí a gente fez uma Double IPA, que significa dizer uma IPA mais forte tanto em termos... Dobrada. Exato. Tanto em termos de... Que nem tapioca. Isso. Dobrada que nem tapioca. Dobrado feito tapioca. E aí, assim, ela tem 8,5% de álcool e 70 de IBU. Aí, André, ó, pega uma dessa aí, o cabra já fica na medida. Né? Você perceba que ela já é uma cerveja bem extrema. E assim, apesar de ser uma cerveja bastante alcoólica, a gente procurou desenhar uma receita em que tivesse a experiência do sertão. Então ela é uma cerveja bastante seca e longa. Você toma você sente ela seca e o amargor dela é longo. Ele persiste na garganta. E aí, para finalizar esse quarteto, a gente veio com a nossa cerveja preta, que a gente fez em homenagem, né, como figura zumbi, por toda a representatividade que ele tem, não só aqui para o estado, mas como para o país, enquanto Pro símbolo, mundo, né? Para o mundo, enquanto símbolo de luta Vai e vender bem lá resistência. aqueles países africanos.
É interessante como eles... Eu já tenho acompanhado a Serra ali, quando vem embaixadores e tal. Muito interessante a gente saber que tem uma coisa que aqui, para muitos de nós alagoanos, não causa sensação nenhuma. O cara só olhar uma serra. Como para os caras é diferente isso, né? Os caras choram, pegam um pedaço de terra, levam. Parece que estão pisando... Parece não, para eles é um solo sagrado, né? Onde antepassados, né, deles estiveram ali e tal. Então, é diferente essa coisa, né? Para eles. E a gente choram, assim, você sente o cara contagiado. E a gente fez uma imersão nesse Então, mundo. eu acho que uma coisa que tem com esse nome, né? Para sair por aí, inclusive... jogar, falar com o cara ali do né? O cara do comércio. A gente procurou, a partir do momento que a gente escolheu a figura de Zumbi para representar essa cerveja, a gente também procurou trabalhar ela com muito cuidado, para que fosse digno da figura dele e não ficasse também de uma forma caricata. E aí a gente teve muito cuidado no desenho do rótulo, a gente quando foi desenvolver não só a cerveja, como a campanha de lançamento. Ela é uma cerveja preta. Ela é uma cerveja preta. Tem que ser uma cerveja preta e uma cerveja forte. Ela inicialmente ia ser uma cerveja preta, mas ia ser uma cerveja leve. Só que aí quando a gente viu a comunicação, a gente achou que não ia estar muito alinhado, né? Porque a figura do Zumbi é forte e o rótulo está forte. Aí a gente fez uma cerveja que tivesse alinhada com esse posicionamento. Então ela tem 7,5% de álcool e 50% de IBU. É uma cerveja assim, de uma personalidade bastante forte. E nela a gente adicionou alguns ingredientes regionais. Ela leva cacau, leva coco queimado e hortelã. Isso tudo confere uma complexidade bastante interessante e um certo frescor à cerveja. Apesar de ser uma cerveja com 50 de IBU e com 7,5% de álcool, ela consegue ser uma cerveja mais seca. O que é o IBU que você falou? IBU é a unidade que mede o índice de amargor da cerveja. Ele vai de 0 a 100, basicamente. Então, por exemplo, aqui você tem 20 de IBU, tá bem baixinho. Aqui você tem 35 de IBU, já é um pouquinho a mais. Aqui é 50 e aqui é 70. Nossa! Então é uma linha mais extrema. Só que a Zumbi, apesar de ser uma cerveja com esse perfil de 50 de IBU e 7,5 de álcool, ela consegue ser uma cerveja mais seca e mais refrescante por conta da adição desses ingredientes. Do coco queimado, da hortelã, que dá um frescor. Isso mais do que um estudo é quase uma coisa de alquimista, né? Sim. Você está ali mexendo com, né? Na verdade, com fórmulas e tal, e procurando o melhor. Fazer cerveja, a essência de fabricar cerveja é cozinhar. Então, assim como um chefe de cozinha tem ali toda aquela gama de opções de ingredientes para mexer com aromas e sabores, da mesma forma é a cerveja. Então, é justamente essa questão da alquimia, de como você vai, que ingredientes você vai utilizar. E em que quantidade. Em que quantidade, como você vai utilizar, em que momento do processo você vai adicioná-los. E aí, como você faz isso é que dá toda a magia. Marco, mas aí nessa política toda de inserir no mercado a cerveja e no mercado alagoano, vocês vêm com a ideia agora, não é, que aconteceu já quinta-feira passada, que vocês lançaram lá no Divina Gula com pompa e circunstância. Eu estive lá com nosso querido Júnior Almeida cantando, Chau do Pife. Vocês vieram com essa cerveja agora, que é a cerveja dedicada a Alagoas e aos 200 anos de Alagoas. Que posicionamento é esse? É procurar mesmo de vez fincar, né? Amarrar isso com uma cerveja alagoana e com esse apelo forte, né? Que vocês fazem, ligam a marca aos 200 anos, ligam a cerveja a esses 200 anos. Como foi essa ideia aí? Então, Paulo, a gente tem a ideia de fazer uma cerveja sazonal, cerveja de um lote único, e aí aproveitou que esse era um ano importante para o Estado. Emblemático, né? Um ano do bicentenário da emancipação política de Alagoas. E aí resolvemos fazer essa homenagem, né, ao nosso Estado, até porque a gente, como eu falei anteriormente, a gente tem isso na gente, a gente gosta muito daqui, a gente consome as coisas daqui, a música, entendeu? A cultura. Então, foi uma forma de a gente homenagear
E aí resolvemos criar essa cerveja. Que é um pouco diferente, né? É, Foge no então, tamanho também. Como é uma cerveja sazonal, a gente resolveu fazer uma garrafa diferente, uma garrafa maior, entendeu? E aí veio a ideia de trazer no rótulo elementos do nosso estado aí e símbolos da nossa cultura, como os índios caetés, Isso, como tá o povo ali. sertanejo ali está representado, e o guerreiro, que é um símbolo, acho que principal Bem nosso, né? da nossa cultura. E você vai ver ali referências a Arapiraca, a União dos Palmares, ao Sertão, né? Tem o Farol, então tem várias coisas no rótulo ali que dá para você ir olhando e descobrindo. Então o Godaíma ali, o coqueiro. Sobre o ponto de vista temporal, então, essas cervejas sazonais, vocês vão ter uma tiragem X. Exatamente. Né? São cervejas Exatamente. quase que numeradas. Como Exatamente. diz, né? X tiragem e pronto. Isso. Né? Elas vão ter... São limitadas. Limitadas. Né? Então, colecionadores devem correr atrás, devem pegar, né? Para ficar... E aí uma coisa interessante, Paulo, é que a gente trouxe a questão da fruta, um bucajá. eu estava lendo ali, nessa coisa da... Isso. Colocou ela nisso aí, Isso, o nosso bucajá. Isso, a gente colocou ela na maturação para dar um pouco de aroma e um pouquinho de sabor também à cerveja. É um estilo que existe que chama APA, que é American Pale Ale, né? Mas a gente fez essa brincadeira aí com o nome, transformando em Alagoas Pale Ale com essa adição do bucajá. Ah, ótimo. Ótimo. Foi festão e espero longa vida. Longa vida não, que ela só vai ter, não vai ter aqui, mas que permaneça nas nossas memórias. Vocês estão a cada ano tentando fazer, vão manter essa levada, a cada ano tentar fazer. A gente vai ter pelo menos, a cada ano, pelo menos uma cerveja sazonal, provavelmente até mais. Esse ano, como é um ano de estreia nosso, a gente já tinha lançado 4 cervejas, essa vai ser a nossa cerveja sazonal do ano. E aí, como meu irmão falou, acabou sendo a temática de Alagoas como homenagem à nossa terra por esse ano ser tão simbólico. Mas o ano que vem vai ter pelo menos uma ou mais de uma cervejas sazonais em que a gente vai produzir um lote específico e a partir do momento que ela acabou, ela não vai entrar na nossa linha completa. Mas também vem muita novidade por aí, vem outras cervejas de linha também. A nossa ideia é sempre estar produzindo coisas novas e estar sempre tentando sair do convencional, procurando sempre agregar coisas e aspectos regionais nos nossos produtos. Inclusive, falando dessa questão da regionalidade, acho que é bom frisar, todas as nossas cervejas elas têm uma playlist temática de música. Porque a música é algo que está muito ligado, que a gente está muito ligado, a gente gosta muito e a gente consome muito, não só os artistas de fora, como os artistas daqui da nossa terra. E aí, dentro da temática de cada cerveja, a gente procurou inserir uma playlist temática da cerveja, ou seja, aqui eu tenho uma playlist mais tropical, mais praia. Essa playlist ela está no Spotify, que é um aplicativo de música. Ela pode ser acessada diretamente no Spotify por busca ou por meio do QR Code que está no rótulo. Tem um QR Code aqui, né? Isso, você coloca o celular no QR Code e ela já lê, a playlist já abre. Aí todas essas rótulos, eles têm artistas locais e de fora. A cerveja dos 200 anos é uma playlist específica só com artistas de Alagoas, que a gente teve um cuidado e teve a dificuldade também de pegar um volume tão grande e a gente conseguir colocar uma playlist ali um pouco mais representativa. Mas uma playlist que ficou bem bacana, tem muita coisa boa e quem quiser conferir também, dá uma olhada no Spotify. Rafael, Marcos, valeu demais esse papo aqui sobre cerveja no nosso Alagoas Arte e Cultura, cerveja alagoana, que melhora ainda. Então, desejar a vocês longa vida aí no mercado, né? Hoje a gente já pode encontrar, vocês me diziam que a maioria dos restaurantes, né? A maioria das casas que vendem também, supermercados, no Palato tem, em várias casas aí tem, então é só procurar a nossa Caatinga Rocks. É isso. Né? E a gente para terminar essa matéria, vamos pedir para o Júnior acessar aí a playlist da nossa Alagoas, como é que chama ela? Alagoas Pale Ale. Pale Ale. É isso. Alagoas Pale Ale, a nossa cerveja comemorativa dos 200 anos. Júnior, dá uma entradinha aí na playlist e a gente encerra essa matéria aqui com você printando aí na tela a playlist, o site do pessoal e bota uma musiquinha aí nossa, a sua escolha.
Posso pedir? Não, nem vou pedir aqui. É a sua escolha, viu, Júlio? Escolhe aí um desses nossos compositores e artistas legais, esses que tem vindo aqui sempre ao nosso Alagoas Arte e Cultura, e coloca aí pra gente terminar essa matéria, ok? Valeu, pessoal. Valeu. A macaxeira é popular, é macaxeira pra ali, macaxeira pra cá, e em tudo que é farinhada, macaxeira tá. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me